Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Olha, chegaram várias perguntas interessantes sobre ansiedade e síndrome do pânico. Tem sido uma demanda esse assunto cada vez mais frequente nas consultas, principalmente agora com isolamento social, pandemia, Covid e tudo mais. Então, eu dividi em dois blocos para poder conseguir responder a maioria das dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira, como sei se estou ansioso ou se estou com síndrome do pânico? Tem diferença? Tem. Na verdade, a síndrome do pânico é uma crise de ansiedade exacerbada de um paciente que naturalmente ele já é ansioso. É como um paciente que já tem ansiedade, aí vai ter uma descarga noradrenérgica muito grande e aí vai começar a produzir vários sintomas físicos. Por quê? Porque ele ativa o nosso sistema de luta ou fuga, que nos protege. Então pode ter na síndrome do pânico falta de ar, aperto no peito, acha que vai infartar, sensação iminente de morte, tremores, sudorese, enjoo, pode chegar a ter vômito. As extremidades do corpo, mãos e pés, podem ficar frios, sudoreicos, dor de cabeça, frio na barriga, pode chegar a ter diarreia. Então, assim, o paciente que é naturalmente ansioso, que vive no futuro com pensamento acelerado, ele tem essa predisposição de ter a síndrome do pânico. É só importante nesse assunto falar um pouco que a ansiedade, ela até certo ponto, ela é saudável. Ela nos protege contra o futuro, ela nos prepara para o futuro, no sentido de que se você vai ter uma prova, se você vai passar por uma entrevista de emprego, se você vai fazer uma viagem, se você tem uma conta para pagar, isso naturalmente pode te trazer uma ansiedade. A grande questão é que pessoas ansiosas, elas encaram de uma forma desproporcional aquela situação e começa a ter sintomas desses de ansiedade, de falta de ar, aperto no peito, frio na barriga, de uma forma que começa a comprometer a vida dela no dia a dia. E ela começa a ter comportamentos de evitar subir no elevador, aí não pode viajar de avião porque acha que pode ter alguma coisa naquele avião, passar em multidão. Então, assim, ele começa a ter comprometimento da vida dele do dia a dia. E isso que é o patológico da questão. Sempre fiz tratamentos e parei por conta própria. Não queria tomar remédio. O que eu faço? Nessa questão aqui, eu acho que está mais implícito a questão da negação do paciente que é ansioso consigo mesmo. Então, isso é muito importante, no início de tudo, a gente aceitar que somos diferentes, que cada um vai ter um tipo de funcionamento. Pessoas que têm pressão alta não escolheu ter pressão alta. Pessoas que têm diabetes não escolheu ter diabetes. Então, as pessoas ansiosas, isso às vezes não é uma opção, não é uma escolha. E tem tratamento, e a pessoa consegue ficar melhor quando se trata. Então, primeiro é aceitar, não negar. E outra grande questão aqui é a questão do preconceito da sociedade, de achar que qualquer comorbidade psiquiátrica é para chamar atenção, que é drama, que é falta de Deus, que é falta de trabalho. E não é. Hoje é considerado uma doença crônica como alguma outra que precisa de tratamento e acompanhamento. Enquanto se trata, você tem uma qualidade de vida muito melhor. Olha, faço tratamento para ansiedade, mas continuo tendo crises. Isso é normal? Sim. O que acontece é que o tratamento, nosso objetivo é fazer com que o paciente tenha cada vez menos crises e cada vez como vem essas crises de uma forma menos intensa. Mas isso não quer dizer que ele nunca mais vai ter crise. É como um paciente que tem pressão alta e faz acompanhamento. O fato dele se acompanhar, de fazer o tratamento e uma hora ou outra ter um pico hipertensivo, não quer dizer que o tratamento dele não está sendo efetivo. Isso acontece porque eventos podem acontecer no nosso dia a dia e nos desestabilizar, e aumentar a pressão, aumentar a ansiedade, e tudo bem. O que a gente tem que fazer é o acompanhamento para que isso não traga um grande prejuízo para a vida do sujeito. Então, pode sim ter crise de ansiedade mesmo fazendo o tratamento. Quando estou em crise, pego os remédios da minha vizinha, mas parou de adiantar. Por quê? Na verdade, você não deveria ter pegado nem da vizinha, nem da mãe, nem da colega de trabalho, porque
porque cada um é cada um. No sentido de que no tratamento, por exemplo, a gente avalia se o paciente tem alguma outra comorbidade, se ele tem diabetes, se ele usa algum outro remédio, outros sintomas associados. Por exemplo, o paciente tem ansiedade, pode ter insônia, ou pode ter aumento de apetite, perda de apetite, faz uso de algumas outras medicações. Então, assim, o que serve para mim não naturalmente vai servir para você. Então, assim, cada avaliação ela é única. Por isso que é importante fazer o acompanhamento com o profissional, porque ele vai avaliar tudo isso. Se você toma alguma outra medicação, se você tem alguma comorbidade e tudo mais. Ó, sou muito ansioso. Minha irmã fala que psiquiátrico é coisa de louco. O que eu faço? É justamente aquilo do preconceito, né? Na verdade, o psiquiatra ele trata várias comorbidades, ansiedade, depressão, transtorno de esquizofrenia, que às vezes o pessoal associa essa questão ao diagnóstico de esquizofrenia, mas nós tratamos de todas as comorbidades psiquiátricas. Ó, é comum, após a crise de ansiedade, ter crise depressiva? Sou borderline. Eu gostei da sinceridade aí. Ó, naturalmente, o paciente que tem um transtorno borderline, ele tem essa predisposição de uma variação de humor. Até mesmo no mesmo dia, ele pode ter picos de ansiedade, de depressão, de mania, enfim. Mas o paciente ansioso, ele pode evoluir a longo prazo para uma síndrome depressiva, se ele não tratar. Assim como também pode evoluir para outros transtornos, do tipo toque, que é um pensamento obsessivo, mania. Então, assim, é muito comum um paciente, por exemplo, ansioso que não trata, começar a criar coisas na cabeça dele, imaginárias, que às vezes nem vão existir, cenários que às vezes nem vão acontecer. Então, assim, é super importante fazer acompanhamento, tratar para que não evolua para essas situações. Mas o paciente border, ele já tem essa predisposição e de um curto intervalo de tempo. Ansiedade mais insônia. Qual maior perigo dessa combinação? Na verdade, a insônia, ela vem muito comum com o paciente ansioso. Por quê? O paciente ansioso, ele tem aquela insônia inicial, que é aquela dificuldade de iniciar o sono. Porque quando ele vai dormir, ele tá aceso e tá com o pensamento lá no futuro. Então ele tem aquela dificuldade de pegar no sono. E é muito comum, e o não tratar, o não dormir, não vai te preparar para outro dia. Então, assim, ter uma noite de sono de qualidade, que a gente chama de reparadora, é super importante para te preparar para o amanhã, para você não ter comprometimento da sua memória, da sua atenção, disposição, não ficar irritada. Igual, por exemplo, o paciente que é ansioso, às vezes você pede para poder pegar alguma coisa ali, no caminho ele esquece. Por quê? Quando você foi pedir, ele não estava concentrado no que você estava falando. Ele estava com o pensamento em outro lugar. E quando a gente trata a ansiedade, o pensamento ele fica não tão acelerado e o paciente começa a ter melhora nesses outros desempenhos, do tipo atenção, memória, disposição, energia e tudo mais. Então, é muito importante tratar para não ter essa insônia, tá bom?